Fala galera, professor aqui na área para mais uma videoaula, né, de Química 2 para a turma de Informática amanhã, tá? Na aula de hoje, gente, vou resolver algumas questões de cinética química, né? Falando sobre o cálculo das velocidades médias, né? Que a gente viu na nossa aula passada. E aí eu fiz uma questão no finalzinho da aula passada, só que já estava ali com o nosso tempo relativamente esgotado, porque vocês tinham outra aula. E aí nessa aula de hoje aqui eu vou fazer essas questões com mais calma, tá? Como complemento do conteúdo. Então nós vimos no encontro síncrono, né? Que nossa aula ao vivo a gente viu conteúdo, né? E nesse encontro assíncrono eu vou estar postando aqui para vocês, mostrando para vocês questões. A gente vai seguir esse esquema, tá? E aí, juntamente com esse vídeo, eu vou postar também uma listinha, uns exercícios para vocês treinarem também. Beleza, gente? Então segue o vídeo, acompanha os slides aí e vamos para a aula. Beleza, gente. Então nós iremos aqui falar sobre as questões de velocidades. Então, na aula passada, acabou que a gente resolveu essa questão aqui, só que foi de maneira muito rápida, né? Então, pode ser que vocês não tenham conseguido entender. Ela fala assim, ó, num dado meio, onde ocorre a reação do N2O5, formando N2O4 mais o meio de O2, ou seja, uma reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio, formando tetróxido de nitrogênio mais o meio de O2. E aí ele fala que observa-se a seguinte variação na concentração de N2O5, né? Tá? Em função do tempo. Então eu tenho aqui, gente, ó, eu tenho várias concentrações de N2O5, né? Em função do meu tempo. Tá? Então essas concentrações elas estão em qual unidade? Elas estão em unidades de concentração, que a gente viu lá nas soluções, lá no primeiro conteúdo da nossa disciplina. Então a unidade é mol por litro. E o tempo, professor, está em que unidade? Está em segundos. Então, à medida que o tempo passa, vocês estão percebendo aqui que a concentração desse meu composto está diminuindo. Por que, professor? Porque o N2O5, gente, ó, o N2O5, ele é quem? Ele é o meu reagente, ó, ele está lá do lado esquerdo da equação, ó, tá aqui, ó, da equação química, então ele é o reagente. Então, como ele é o reagente, ele está sendo consumido com o tempo. Se ele está sendo consumido, a quantidade dele está o quê? Está diminuindo com o tempo. Por isso as concentrações aqui elas estão diminuindo à medida que o tempo passa, né? E a questão pede para calcularmos aqui, ó, a velocidade média da reação no intervalo de tempo de 3 a 5 minutos, tá? Então a primeira missão de vocês seria saber quem seria o tempo, qual seria a concentração no tempo 3 minutos e no tempo 5 minutos. Sendo que ele deu a concentração aqui pra gente, sendo que ele deu tempo em segundos, né? Só que vocês sabem, gente, ó, que 1 minuto, né? Vocês sabem que 1 minuto, vocês todos sabem que 1 minuto equivale o quê? Equivale a 60, né? 1 minuto equivale a 60 segundos, né? E aqui a gente vai usar muito regra de 3. Então, meus 3 minutos que é o que eu estou pedindo lá na questão, vão equivaler a quantos segundos? Vão equivaler a x, né? E aí vocês vão fazer uma multiplicaçãozinha aqui, né? X vezes 1, x. 3 vezes 60 vai dar quanto? Vai dar 180. Então, meu x aqui, ó, vai ser 180. 180 o que, professor? 180 segundos. Então, eu já sei que o meu tempo inicial, equivalente a 3 minutos, ele é a mesma coisa que 180 segundos. Aí você poderia fazer uma outra regra de 3, né? Aqui, ó. 1 minuto. De novo, ó. 1 minuto. O minuto, né? Equivale a 60 segundos, né? 1 minuto equivale a 60 segundos. E 5 minutos, professor, que é o outro tempo que você está pedindo na questão. Equivale a quantos segundos? Os 5 minutos. Equivale a uma quantidade de segundos que eu não sei, uma incógnita, que eu vou chamar de y. E aí vocês vão usar a mesma tática, né? Ó, vai multiplicar o meio pelos extremos. É 1 vezes y, y. 5 vezes 60 é 300. Então, o meu y vai valer quanto? Vai valer 300, né? 300 segundos. Alguém fala assim, professor, agora vai ficar fácil, porque eu já sei que os 3 minutos valem 180 segundos e sei que os 5 minutos valem 300 segundos, né? Ou seja, 3 minutos vale 180 segundos. 5 minutos vale 300 segundos. Então, eu vou olhar especificamente na minha tabelinha para essas duas colunas aqui, ó. A coluna do 180 e a coluna do 300.
Lembrando que o meu 300 aqui vai ser quem? Vai ser o meu tempo final, né? Tempo final. E o meu 180 vai ser quem? Vai ser o meu tempo inicial. E eu também sei que a velocidade média é igual a quê? A velocidade média é variação, né? Olha a fórmula de velocidade média. Ó. A velocidade média é igual à minha variação da concentração do meu reagente, tá? Dividido pela variação do meu tempo. E com sinal negativo aqui quando for reagente, para indicar que está tendo um decréscimo da quantidade do próprio reagente. Então, a minha velocidade média é isso. É uma variação da velocidade, é uma variação da concentração do reagente dividida pela variação do tempo. Mas que variação é essa, professor? É a minha concentração inicial, é a minha concentração final menos inicial. E o tempo? É o tempo final menos inicial. Quem que é a minha concentração final? 180. Quem que é a minha concentração inicial? 200. Quem que é o meu tempo final? 300. Quem que é o meu tempo inicial? 180. Basta só fazer esses deltas aí, essas diferenças, a gente vai ter a concentração. Então aqui na tela de vocês, ó, já está aparecendo, ó. Mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, ó. Velocidade média é igual a menos, porque sempre que eu estiver falando de reagente, eu coloco o sinal de menos. Se fosse produto, manteria o sinal positivo, sem problema, tá? Então, velocidade média é a minha variação da concentração do reagente, que é o N2O5, dividido pelo ΔT. E agora aqui embaixo eu já fiz a continha, ó. Vai ser quem? Velocidade média é igual a menos, aí tá 0,180, que é a concentração final, menos 0,200, tá aqui. E o tempo, de novo, é o tempo final, que é o 300, menos 180, né? E aí quando a gente faz as duas subtrações, tanto no numerador quanto no denominador, e depois faz a divisão, a gente vai chegar na velocidade média, que ela é igual a 0,000 167 mol por litro vezes segundos, tá? Então, essa é a nossa velocidade média. Tá? Então, é importante, quando vocês estiverem fazendo o cálculo de vocês aí, vocês colocarem as unidades aqui que vocês estão calculando. Beleza, gente? Então, essa questão, ela é bem simples, tá? Do cálculo de velocidade média. Basta só você pegar um intervalo de interesse, certo? E lembrando, alguém pode até perguntar, professor, por que você pegou 380? Porque a questão, ela me disse onde que eu queria calcular a velocidade média. Ela pediu para calcular a velocidade média num intervalo específico de 3 a 5 minutos, que equivalem a 180 e a 300 segundos, respectivamente. Porque alguém poderia falar, professor, por que você não pegou as duas últimas colunas para calcular a velocidade média? Porque a questão não me pediu esse tempo, ele pediu foi o tempo específico aqui de 3 a 5 minutos. Tá? Então é importante que vocês se atentem para isso. Tá? Então agora vamos aqui comentar sobre outra questão. Ó. Essa questão ela fala assim, ó, a amônia é um produto básico para a produção de fertilizantes, né? Então, uma galera que trabalha com fertilizantes na agroindústria, agronegócio, por exemplo, esses fertilizantes eles têm como base a amônia, né? São produzidos a partir de amônia. E fala que a amônia em si ela é produzida cataliticamente em altas pressões, que é o processo de Haber, tá? Conforme a equação abaixo. Tá? Então, essa equação que está aqui embaixo, que fala o N2, né? A equação, eu vou ler essa equação. Ela fala N2, que é o nitrogênio, reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Tá? Então, esse 3 aqui, ó, são os meus... Esse 3 e esse 2 são os meus coeficientes estequiométricos, que é o número de mols aqui da reação. E a questão fala assim, ó, se a velocidade de produção de amônia foi medida como? Então ele fala o quê? A velocidade de produção da amônia é igual, ou seja, a velocidade é igual delta, concentração de amônia por ΔT. Percebe que não tem mais sinal negativo aqui na frente. Por quê? Porque a amônia é o produto, né? Está do lado direito. Se é o produto, ela não tem sinal negativo. Ele falou que a velocidade média da amônia, né? A velocidade média de produção da amônia é 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro vezes segundo a menos 1. Né? É a minha velocidade média de consumo ou de produção da amônia. E aí depois ele fala assim, ele pergunta pra gente a velocidade média da reação em termos de consumo de N2 será. Alguém já vai ficar assim, já vai ficar na dúvida. Professor, que questão esquisita é essa, que questão estranha é essa? E não é uma questão esquisita nem estranha. Ela é uma questão
que vai falar para a gente sobre aquela questão da estequiometria relacionada com a velocidade da reação. Que vocês devem lembrar, eu vou já voltar aqui, ó. Na aula anterior, né, que vocês tiveram comigo, vocês perceberam que eu falei de velocidade e estequiometria da reação, né? E eu falei para vocês que a gente pode calcular a velocidade de uma reação química em função de um constituinte específico da reação. Então, eu posso calcular a velocidade em função do NH3, em função do H2, em função do N2, tá? Então, eu escolho um dos participantes da reação e calculo a velocidade em função dele, tá? Então, vocês percebem que tem isso. Mas como que eu calculo isso, professor? Levando em consideração os coeficientes estequiométricos. Eu faço uma regrinha de 3 e consigo calcular, tá? Então, para a amônia, se a amônia tem uma concentração de 20 mol por litro, ou uma velocidade de 20 mol por litro por segundo, fazendo uma regrinha de 3, eu consigo calcular a velocidade do H2 e do nitrogênio, do N2. Tudo com base em regra de 3. E aí também vai cair naquela parte que vocês tinham visto, que as velocidades elas iriam acontecer, elas iriam ter valores numéricos diferentes, né? E aí, para resolver esse problema, a gente fez uma adaptação, né? Fizemos lá aquela questão de dividir pelos coeficientes estequiométricos para poder ter uma velocidade média única de reação, para todo mundo ficar igual. Só que não vem ao caso, tá? O nosso caso aqui específico dessa questão, que eu vou já voltar aqui nela, o caso específico dessa questão vai ser basicamente calcular a velocidade para o N2, tendo já o conhecimento da velocidade para o NH3. E aí, como que a gente vai fazer isso, professor? Vamos fazer isso baseado na nossa famosa regra de 3. Tá? Então, a resolução já está aqui. Ó. Então, a própria equação, né, a própria equação química, ela já me mostra a relação estequiométrica que existe entre os constituintes. Então, toda vez que não aparece nada aqui do lado dos números, é porque tem 1. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que 1 mol de N2 ele reage com 3 mols de H2 para produzir 2 mols de NH3. Então, quem que são esses númerozinhos aqui, professor? São os meus coeficientes estequiométricos, tá? Porque eu falei desde a aula passada que as substâncias, elas não reagem entre si em qualquer proporção. Elas reagem em proporção definida, tá? Inclusive, tem as leis da química que regem isso, tá? Lei das proporções múltiplas, lei das proporções constantes. Então, as substâncias, elas não reagem de qualquer modo. Tipo, eu não vou misturar, digamos, 5 kg de uma substância A com 10 kg da substância B, elas vão reagir completamente. Não, não é assim. Elas reagem em proporções definidas. E outra coisa, esses números que aparecem aqui, que são os coeficientes estequiométricos, eles são um número de ajustes, tá? Eles servem para ajustar a quantidade da substância que tem do lado dos reagentes, que é o lado esquerdo, com a substância que tem do lado do produto, que é o lado direito. Por quê? Porque o tanto de uma substância ou de um elemento químico que tem de um lado tem que estar do outro. Tá? Então, esses coeficientes estequiométricos são eles que fazem esse ajuste. Por que, professor, que existe isso? Porque as substâncias elas não são destruídas nem criadas, elas são apenas transformadas. Então, a quantidade dela, do elemento químico que tem no início da reação é a mesma quantidade que tem no final. Ele apenas está transformado. Tá? Por exemplo, no início da reação, o nitrogênio está sob forma de N2, que é o nitrogênio gasoso, que está no ar. Né? Então, ele é o N2, nitrogênio gasoso. Quando forma o produto, ele já está sob forma, o nitrogênio ele não foi destruído, ele ainda está lá, só que agora ele está na forma de NH3, tá? Que é a nossa amônia. Então percebe que o nitrogênio ele não foi destruído, não foi criado, ele foi apenas transformado. Ele saiu do N2, que era um gás, e veio agora para a amônia, tá? Que é o líquido. Então só foi transformado. E aí essa transformação, e aí para eu poder ter esse parâmetro de ter a mesma quantidade de um elemento no produto e no reagente, a gente usa esses coeficientes estequiométricos, que é para ajustar essas quantidades, para não ter uma coisa desigual. Porque se tiver desigual, ou seja, quantidade de reagente do elemento no reagente e do produto forem diferentes, eu vou estar ferindo a lei da proporção constante. A lei da questão da matéria, ela não está sendo destruída, está sendo apenas transformada. Se eu tiver diferença de valores, eu vou estar ferindo essa lei. E eu não posso ferir essa lei, porque a matéria, de novo, ela não é destruída, ela é apenas transformada. Beleza? Então aqui embaixo eu já tenho esses números aqui que servem para esses ajustes, tá? De quantidades de substâncias. E aí o próprio texto aqui da resolução da questão fala isso, ó. A proporção estequiométrica da reação, tá até em negrito, ó,
ela nunca pode ser desobedecida, porque é uma lei, tá? É uma lei da matéria, é uma lei da química, tá? Então a proporção estequiométrica da equação nunca pode ser obedecida, elas sempre vão reagir com essa proporção aqui. Então ele fala assim, ó, sendo assim, para produzir 2 mols, 2,0 vezes 10 elevado a 4 mol por litro de NH3 por segundo, que é a minha velocidade média do NH3, ó, 2, mol por litro, 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo. Para me produzir isso, eu vou ter que consumir 1,04 mol por litro de N2 por segundo, tá? Então a resposta é a letra A. Possivelmente alguém não vai entender, só que a gente vai facilitar isso aqui para vocês entenderem, tá? Então eu estou olhando somente para o N2 e estou olhando somente para o NH3. Qual a relação estequiométrica dos dois? A relação estequiométrica é de 1, né? É de 1 para 2, tá? É de 1 para 2, tá? Então eu estou olhando só para os dois, eu estou olhando só para o N2 e para o NH3. Então a relação estequiométrica deles, ó, é de 1 para 2, beleza? E aí eu sei que a velocidade média, tá, da produção do NH3 é 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? E aí eu estou pedindo qual que seria a velocidade de consumo do N2, que eu não sei. É x, tá? É x. Então aqui, gente, a gente vai fazer o que de novo? Vai fazer a velha regra de 3. Vai ser 1 vezes 2 elevado a menos 4 igual a x vezes 2. Então vai ser quem? Vai ser 2 vezes x, né? Que vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Então é importante que vocês aprendam a trabalhar com essa notação científica, tá? Na calculadora ou na mão mesmo, de preferência. Na calculadora não, de preferência vocês aprendam a fazer as operações na mão mesmo, tá? Interessante. Então meu x vai ser igual, né? 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4 vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4. Tá aqui. Dividido, percebe ó, que esse 2 aqui está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai vir aqui para baixo 2. Tá? Então vamos lá. 2 dividido por 2, todo mundo sabe, é 1. Né? Então vai dar 1 vezes... Aí o 10 elevado a menos 4 eu só vou repetir. Então vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 4. O que, professor? Mol, né? Mol por litro vezes segundos, que é a minha velocidade. Então, qual que seria a resposta, professor? A resposta seria que a nossa letra A, ó, 1 vezes 10, né? Letra A. 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro, menos 1 vezes segundo a menos 1, tá? Então, o que acontece aqui, gente? O que eu fiz? Na verdade, eu só fiz relacionar uma velocidade que foi me fornecida, que é do produto, e relacionei com a velocidade do reagente, através de uma simples regra de 3. Tá? Então, aqui nessas questões de cinética, a regra de 3, na maioria dos casos, vai resolver nossos problemas. Tá? E a regra de 3 é muito simples, só que vocês precisam ter cuidado em uma coisa. A regra de 3, apesar dela ser simples, a matemática em si, ela tem uma coisa que vocês precisam ter cuidado. É na relação. Para fazer uma regra de 3, eu tenho que fazer a relação correta. Então, eu tenho que saber quem eu estou pegando para poder fazer essa comparação, essa relação. Porque se eu pegar qualquer coisa errada, qualquer relação errada, eu vou estar fazendo uma regra de 3 bonitinho, tudo certinho na matemática, mas como eu peguei a relação errada lá no começo, então minha questão toda já vai estar errada. Tá? Então, por mais que você acerte toda a matemática, mas se você pegou a relação errada que não era para pegar, sua questão, consequentemente, vai estar incorreta. Tá? Então, eu aconselho, inclusive, vocês também, ó, a treinarem, né? Estão vendo o slide aqui, estão vendo a aula, a treinarem esses exercícios aqui matemáticos, a trabalhar com notação científica. Né? Tipo, o que é um 2 vezes 10 elevado a menos 4? É um 0, né? Vírgula 0,00002. Né? Então, é importante que vocês aprendam a fazer essas continhas aqui. Por quê? Porque aqui na nossa disciplina, na química, a gente trabalha com concentrações muito pequenas, tá? E aí, para mim não precisar ficar escrevendo isso aqui, ó, 0,000
0,2, né? A gente escreve em notação científica. Então eu prefiro escrever assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. Por quê? Eu trouxe a vírgula 5 casas decimais para a direita e aí ela virou 2 vezes 10 elevado a 5, né? Notação científica. Então, como eu trabalho com concentrações muito pequenas na química, a gente prefere trabalhar com notação científica para facilitar o espaço, facilitar as contas, isso tudo. Então é importante que vocês treinem isso, entendam isso, tá? Estudem aí na parte de matemática sobre notação científica. Na internet vocês vão achar muito fácil. Notação científica, façam uma revisãozinha bem rápida e aprendam a fazer as operações envolvendo notação científica, né? É importante que vocês tenham em mente isso, porque a gente vai ter esses números aí com grande frequência aqui na química, tá? Outra questão interessante, acho que é a nossa última, que eu vou comentar com vocês, fala assim, ó. A combustão do butano, né, que é um dos constituintes do gás de cozinha, ela é representada pela equação abaixo, tá? O que é combustão? Combustão é a queima, tá? Então o butano, ele tem essa fórmula aqui, ó, C4H10 gasoso, ele vai reagir com 13 dividido por 2 mols de O2 gasoso, aí tem um delta aqui, esse delta significa aquecimento, né? E aí vai produzir gás carbônico, 4 mols de gás carbônico, e vai produzir 5 mols de água gasosa também. Isso aqui eu estou queimando o gás, tá? Então o butano está sendo queimado, está sofrendo combustão. E aí então essa equação aqui, essa equação química, ela representa esse meu processo químico, essa queima, tá? Então essa equação química está representando isso. Esses números aqui na frente, vocês já sabem o que são, né? São os meus coeficientes estequiométricos, né? Então eu tenho 4, tenho 5, tenho 13 dividido por 2, aqui na frente do butano não tem nada, então significa que eu tenho 1, né? Então vocês já sabem, tá? E ele pergunta assim, gente, ó, se houver um consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos, essa questão aqui é interessante. Ele pergunta qual o número de mols de dióxido de carbono produzido em 1 hora. Isso aqui, gente, é só regra de 3, tá? Não tem para onde correr, beleza? É uma questão de cinética? É, mas ela é resolvida basicamente por regra de 3. Então a gente vai tentar entender como funciona isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a relação estequiométrica que a gente tem aqui, que a gente vai trabalhar, vai ser especificamente entre o butano, tá? Que é o que a questão fala, ó, 4 mols de butano, e também a questão fala do mols de dióxido de carbono. Então, tem essa equação toda gigante, mas eu só vou olhar aqui para o butano e vou somente olhar para o dióxido de carbono. Só vou olhar para esses dois. O resto aqui não vai me interessar. Beleza? Então já está aqui. Tá. E ele fala que 4 mols de butano a cada 20 minutos, que se houver o consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, o número de mols de dióxido de carbono produzido em 1 hora será. Então, primeira coisa, eu vou logo saber, eu não vou trabalhar com essa 1 hora aqui, agora. Eu vou logo trabalhar com esses meus 20 minutos. Então, eu sei que a cada 20 minutos, 1 mol de butano vai dar origem a 4 mols de dióxido de carbono. Como que eu sei isso, professor? Pela própria relação estequiométrica, é de 1 para 4. Então, eu sei que 1 mol de butano vai dar origem a 4 mols de dióxido de carbono, tá? Só que a questão fala pra gente que a cada 20 minutos eu não tenho 1 mol de butano sendo queimado. Eu tenho 4 mols de butano sendo queimados, né? No nosso gás. Então, se a relação estequiométrica inicial é de 1 para 4, e a cada 20 minutos eu tenho 4 mols de butano sendo queimado, então quantos mols de gás carbônico vai ser produzido? Vai ser X. Então percebe que a linha dos 20 minutos é só essa linha aqui de baixo. Porque a linha aqui de cima, ela não está relacionada com o tempo de 20 minutos, ela já é uma relação estequiométrica normal da equação, de 1 para 4, fim de papo. E aí ele fala que dentro do intervalo de 20 minutos, o meu consumo de butano equivale a 4 mols. E aí eu quero saber, dentro de 20 minutos, quantos mols de gás carbônico é formado. E aí é X. E aí basta fazer a regra de 3 simples aqui, né? Então vai ser quem? Vai ser 1 vezes X, X. 4 vezes 4, 16, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter X igual a 16 mols de gás carbônico. Então prestem muita atenção nisso. Esse 16 mols de gás carbônico, professor, significam o quê? Significa que são os meus 16 mols que são gerados a cada 20 minutos de reação.
Ou seja, a reação começou, né? Então é a cinética dela. Demorou 20 minutos, eu já vou saber que vou ter 16 mols de gás carbônico produzidos. Então, beleza, informação muito interessante, muito importante. E aí o aluno desatento já vai e marca a letra D. Tá aqui, professor, letra D, tá tudo certo. Só que isso tem que ter calma. Porque isso aqui é a nossa estimativa para 20 minutos. E a questão, ela não quer isso. A questão, ela quer o número de mols de dióxido de carbono produzido em quem? Em 1 hora. Então, ele não quer ir em 20 minutos, ele quer em 1 hora. Então, a gente vai precisar fazer outra regra de 3, agora trabalhando com o tempo de 1 hora. Beleza? Então, vamos lá. Para 1 hora, todo mundo sabe, né, que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, aqui na cinética, vocês vão trabalhar muito com questão temporal. Então, é importante já ter na cabeça, né, quantos segundos vale 1 minuto, né, quantos minutos vale 1 hora, e assim por diante, né. Então, vocês já sabem que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, isso aqui é beleza. E aí eu também já sei, pelo nosso cálculo, que em 20 minutos de reação, eu consegui produzir 16 mols de gás carbônico, que foi o que a gente calculou aqui inicialmente, na primeira etapa. Então, tranquilo. 16 mols de gás carbônico foram produzidos em 20 minutos. Agora a questão pede, para mim, é o número de mol de gás carbônico que foram produzidos em 1 hora, que é 60 minutos. Quanto que vai ser? Alguém fala assim, olha o jeito que a gente vai montar a regra de 3. Alguém fala assim, cara, em 20 minutos eu sei que eu produzi 16 mols de gás carbônico. E em 60 minutos eu vou produzir quanto? Essa é a pergunta que você faz para montar a regra de 3. Se em 20 minutos eu sei quanto que eu produzi, em 60 minutos vai ser quanto? Vai ser o teu X, que é o que tu não sabe, que é o que tu vai ter que montar na regra de 3. Então tá aqui, ó. 20 minutos, produzir 16. E em 60 minutos eu vou produzir quantos? Produzir Y, que é a nossa incógnita, que é o que eu quero descobrir. E aí, de novo, a gente vai fazendo a regra de 3 novamente. Então vai ser 20 vezes Y, 20Y. 60 vezes 16, a gente vai fazer essa conta, tá? E aí quando você faz toda essa matemática aqui, ó, do 20 vezes y e do 60 vezes o 16, você faz a continha, você vai achar um y igual a 48 mols de gás carbônico, de CO2, tá? E esse 48 mols de gás carbônico, de CO2, vai ser a nossa resposta, tá? Ó, o 60, né? Ó, 20 vezes y, só para facilitar a vida de vocês. 20 vezes y é igual a 20, não, 20 vezes y igual a 60 vezes 16, tá? Agora o y está multiplicando, o 20 está multiplicando o y, né? Vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou deixar o meu y sozinho. Então y vai ser igual 60 vezes 16 é 960, tá? E o meu 20, ele vai passar para cá dividindo, como eu falei para vocês, né? Ele estava multiplicando o y, passou para cá dividindo. 960 dividido por 20, ó. Esse zero, posso cortar com esse zero. Então vai virar quem? Vai virar 96 dividido por 2. 96 dividido por 2 é 48. Então tá aqui a resposta, ó, 48 mols de CO2. Isso significa o que, professor? Que quando passou 1 hora de reação, eu vou ter 48 mols de gás carbônico sendo produzidos. E aí a minha resposta vai ser quem, professor? Minha resposta vai ser letra A, 48 mols por hora. Por que, professor, 48 mols por hora? Porque eu acabei de falar para vocês, ó. Passou 1 hora, produziu 48 mols de CO2. Portanto, a minha velocidade média dessa reação é o quê? É 48 mols de CO2 por hora, tá? Ou seja, a minha velocidade, tá? Então, vocês percebem que essa questão aqui, ela envolve química, obviamente, está trabalhando com questão de cinética, mas ela envolve muito mais matemática, tá? Relação, tá? Relação estequiométrica, regra de 3, proporção, essas coisas, tá? Então eu quero que vocês se atentem muito para esse tipo de questão, tá? Que são questões que relacionam uma escala temporal com as minhas quantidades, que é o meu número de mol. E aí, quando eu junto o número de mol e junto o tempo, eu tenho as minhas velocidades, tá? Então é muito interessante que vocês tenham em mente isso, tá? Pessoal, então eu vou parar por aqui, tá? Deixei para vocês essas 3 questõezinhas para vocês estudarem, analisarem, tá? E vou estar postando também para vocês uma atividade
para vocês estarem treinando aí sobre as questões de cinética química, tá? Então, um forte abraço para todos vocês, até a próxima, e a gente se vê na sexta-feira aí na nosso encontro síncrono, beleza, gente? Forte abraço, até mais.